Capítulo 4. Uma só carne. União. Hoje em dia, os conceitos sobre o casamento são encarados de modo inteiramente diferente de tempos atrás. Em consequência disso, as pessoas, quando casam, iniciam a nova vida com algumas convicções e atitudes que me preocupam muito. Possivelmente, isso esteja contribuindo para o aumento do índice de tantas separações e divórcios. Em um passado não muito distante, as mulheres encaravam seus problemas e conflitos conjugais como normais. Quando a situação se tornava mais tensa, elas procuravam ajuda e o conselho na experiência de suas mães. Mas descobriram que estas pouco podiam ajudá-las, pois também tinham os mesmos problemas com seus próprios maridos. Atravessar uma crise séria e sentir-se infeliz não era um motivo suficiente para precipitar uma separação. Grande parte das mulheres acomodava-se no seguinte raciocínio: ele não bebe muito, não bate em mim, não anda atrás de outras mulheres, não deixa faltar nada em casa. O que mais posso querer? Em certas áreas é muito difícil conviver com ele, mas em outras ele é bonzinho, então tudo bem, vou aguentar firme. Entretanto, hoje em dia, as mulheres encaram felicidade, autorrealização, valorização do seu potencial como os principais alvos do seu casamento. Se a escolha que fizeram não preencher essas expectativas, então o divórcio é plenamente justificável. Os meios de comunicação, a literatura e a própria filosofia de vida desenvolvida atualmente levam tanto o homem quanto a mulher a cometer um sério engano. Afinal de contas, o que é felicidade, autorrealização e ser valorizado? Segundo os padrões da atualidade, será que ela deve mesmo basear-se apenas em um belo apartamento, num bairro nobre ou 2 carros na garagem? Numa vida cheia de aventuras e encantamentos? Numa alegria supostamente interminável? Numa posição profissional invejável, porém envolvente a ponto de consumir a pessoa 18 horas por dia? Acredito na frase: o indivíduo deve poder ver seu potencial desenvolvido por intermédio do casamento, sentindo-se assim realizado. Mas acredito também que é necessário definir-se corretamente o que é a autorrealização. Na imensa diversidade de relacionamentos matrimoniais, existem 3 modelos, aos quais recorrerei para procurar explicar como as pessoas buscam sua felicidade. Autorrealização significaria encontrar no casamento todas as almejadas experiências interessantes e emocionantes. É sentir-se amado, valorizado e ter espaço para crescer em suas potencialidades, desenvolvendo-as livremente, explorando ao máximo a criatividade pessoal. Tomemos por ilustração uma árvore frutífera plantada num pomar. O propósito disso é que ela cresça e frutifique. Se o solo em que isso foi feito não lhe dá condições de se tornar bonita e exibir os seus frutos, então ela deve ser arrancada dali e plantada em outro pomar. Se o casamento não proporciona a um dos cônjuges a liberdade de ver frutificada a sua criatividade, suas raízes serão arrancadas daquele solo e plantadas em outro, na esperança de sentirem-se felizes por meio da nova tentativa. No entanto, há o perigo de também esse pomar ir pouco a pouco perdendo seus nutrientes. A procura repetida por um solo propício desgasta a árvore, prejudicando a qualidade de seus frutos. Não há amor que resista a tal modelo. Ao se casar, um dos dois, ou ambos, tem em mente uma meta egoísta, autocentralizada, que o faz ser muito exigente. Apesar de toda a determinação, o sucesso não é garantido, com o agravante do amor ir murchando até morrer. Num casamento, o alvo prioritário não deve ser somente a autorrealização, mas o esforço para procurar enriquecer, valorizar o cônjuge e vê-lo também satisfeito em seus ideais. Certamente, isso contribuirá para a sua felicidade pessoal e a do relacionamento. Você que agora lê este livro, talvez esteja ponderando se deve arrancar suas raízes do pomar em que estão plantadas e experimentar outro solo, porque afinal,
seu casamento está péssimo, monótono, atravessando uma crise tão difícil que não deixa antever nenhuma perspectiva de solução. Quero que antes de tomar essa decisão, você saiba que há o risco de ocorrer outro fracasso numa nova relação. Uma pessoa que se preocupa apenas consigo mesma encontra uma maneira de manipular e de explorar o cônjuge que partilha com ela uma vida conjugal. Ela não é capaz de assumir compromissos longos, pois se porventura um problema acontecer, não pode ser desviada de seus alvos. Quando o cônjuge necessitar demasiadamente dela, talvez em caso de doença, invalidez, ela não pode dedicar-se ao companheiro ou companheira. Se o outro estiver enfrentando um período difícil, confuso e cair em depressão, ela não conseguirá entendê-lo, pois não quer se afastar de suas prioridades. Outra pessoa aparece mais interessante e independente, até mais atraente na ocasião. A grama é sempre mais verde no quintal do vizinho, até que passemos ao outro lado e percebamos que não era assim, chegando à conclusão de que estávamos enganados. Comprometidos até o fim. Para os que encaram o matrimônio dessa maneira, os compromissos feitos nas cerimônias civil e religiosa não foram somente meros rituais. Também estes esperam sentir-se realizados e consideram isso importante. Querem ser valorizados, felizes através do casamento. Mas mesmo que isso não ocorra, mesmo que a frustração seja companhia inconfessada, o compromisso está acima de tudo. É como uma firma em que duas pessoas assinam um contrato de sociedade e comprometem-se a levar o empreendimento ao sucesso, mesmo em meio às desavenças, aos pontos de vista contrários, às frustrações. O contrato assinado precisa ser cumprido, então só ele é relevante. O perigo desse modelo é que duas palavras pronunciadas no dia em que o compromisso foi selado geralmente são esquecidas. Prometo amar. A individualidade e o egoísmo do casamento, que busca a autorrealização, são condenados. Entretanto, os que ingressam numa união baseada apenas em compromisso não percebem muitas vezes que incorrem no mesmo erro, apenas para manter as aparências. São pessoas preocupadas com a responsabilidade que tomaram para si, ou com o célebre: o que os outros vão dizer se eu me separar? Estão solitários numa experiência que, com amor, é vivida a dois. Possivelmente, a busca por uma realização pessoal tenha se acentuado tanto atualmente como reação contra tantos casamentos apenas éticos. O que falta nos matrimônios são os compromissos de amor, companheirismo, amizade e romantismo. Nos dois modelos que acabei de descrever, falta a compreensão do que Deus tinha em mente quando disse ao instituir o casamento: e serão uma só carne. 2 mais 2 igual a 1. Uma só carne. O que Deus quis dizer com isso? Será que se referia ao momento em que o homem e a mulher se entrelaçam durante uma relação sexual? Será que não há um significado mais profundo? Há, e ele abrange as áreas física, emocional e espiritual. Física. Se a falta de comunicação é fator proeminente nas desventuras matrimoniais, os problemas sexuais vêm logo depois. Estudiosos da vida sexual humana fazem várias pesquisas para entender melhor as respostas sexuais. Como resultado, comprovaram 3 tipos de problemas que potencialmente diminuem o interesse sexual e são barreiras nos padrões normais de despertamento orgásmico. Número 1. Problemas pessoais. Barreiras ou inibições psicológicas, às vezes recebidas por experiências do passado que envolvem a sexualidade e causaram dor emocional, como estupro, incesto, punição da curiosidade sexual. 2. Problemas entre os cônjuges. Tensões relacionadas com falta de comunicação, irritações, ressentimentos, medo de rejeição, culpa por falhas ou fracassos do passado. 3.
Problemas com a técnica sexual. Conhecimento inadequado de como se relacionar sexualmente numa maneira que promova desejo, despertamento e orgasmo. Não tenho a intenção de discorrer sobre cada um desses problemas, nem de oferecer sugestões de como solucioná-los. No capítulo A Vida Sexual do Casal, darei uma visão mais ampla. Contudo, agora ilustrei uma das áreas que Masters e Johnsons destacaram. Problemas pessoais. Uma menina de 7 anos foi violentada por seu pai. Por causa dessa experiência terrível, ela toma para si uma verdade irreal. Todos os homens são fonte de dor. Machucam as mulheres física e emocionalmente e não são confiáveis. Um dia, ela se casa, mas na noite de núpcias, começa seu tormento. Quando o marido se aproxima, algo acontece e ela se torna fria, incapaz de corresponder ao desejo de seu esposo. Ele procura ser paciente, compreensivo, mas não consegue esconder seu desapontamento, sua frustração. Ela se considera um fracasso e se sente culpada. Algum tempo depois, é possível encontrá-la afastada do marido, protegendo-se para evitar sofrer, no seu entender, outra dor emocional e física. Ela tem medo, é insegura e está controlada por esses sentimentos graças a uma ideia errada do que é a relação sexual. Essa mulher não consegue transpor seus traumas, receber e dar amor ao seu marido. Está além de suas forças encarar todo o medo e toda a insegurança que a derrotam. A marca emocional, causada pela violência sexual cometida contra ela na infância, prejudicou o entendimento sadio e correto que o ser humano deve ter sobre o ato sexual. Ao crer que a relação corporal com um homem, mesmo que este seja seu marido, ameaça legitimamente a segurança da mulher, ela acaba por construir um bloqueio quase intransponível. A solução de toda a problemática não depende dela desenvolver confiança de que seu marido não a machucará, mas sim confrontar a crença de que uma vida sexual com ele não é evidência de amor, mas de violência, humilhação e dor. Como podemos observar, na área sexual, seja qual for o problema, pessoal, conflito entre os cônjuges ou de ordem técnica, para desenvolver-se a experiência de os dois serão uma só carne, o casal precisa aprender a lidar, confrontar e solucionar esses problemas de modo satisfatório. Defino o viver como uma só carne na área física por meio do prazer sexual, que traz significado ao relacionamento. Necessidades físicas e emocionais são supridas com uma vida sexual altamente gratificante. Quando a área sexual é ajustada, recompensadora e feliz, ela fortalece os laços de um casamento. Por outro lado, sérias dificuldades sexuais impedem o desenvolvimento emocional de um matrimônio. Emocional. Quando começa o ato sexual? Costumo fazer essa pergunta em minhas palestras sobre vida familiar e as respostas que ouço são as mais diversas. Ao afirmar que ele começa na cozinha, percebo o rosto surpreso, até um pouco indignado de algumas pessoas, como que perguntando: como isso? Isso não seria nada discreto. A mulher, quando faz aquele pudim de leite que seu marido tanto gosta e diz a ele que fez isso pensando nele, só para agradá-lo porque o ama, aí se inicia o ato sexual. O homem, ao sussurrar no ouvido de sua esposa, que gostou muito do pudim, que a ama e que a deseja, começou a acender a chama para a relação sexual. Alguns homens desejariam que suas mulheres trouxessem, fazendo parte de seu corpo, 2 botões adicionais de liga e desliga. Ao chegar em casa, desejando manter uma relação sexual, ele acionaria o botão liga e de imediato, apesar de exausta e das preocupações, ela se tornaria sensual. Vestiria sua camisola mais sexy e o chamaria para a cama. Depois do ato sexual,
cansado, ele apertaria o botão desliga, viraria para o lado e dormiria, pois sua esposa imediatamente faria o mesmo. Mas o relacionamento sexual não é só físico, principalmente para a mulher. Ele também é emocional. Para existir um equilíbrio entre as duas áreas, a física e a emocional, os casais precisam convencer-se de que um é extensão do outro. Tal sentimento pode ser ilustrado utilizando o relacionamento entre os pais e os filhos. Para mim, que sou pai, é fácil entender a comparação. Quando a criança está doente, os pais também estão. Quando o filho consegue obter vitória diante de uma dificuldade, os pais sentem-se vitoriosos. Se, porém, ele está infeliz, ameaçado, derrotado, os pais estão com ele. Alguns anos atrás, lancei meu primeiro livro. Minha mulher estava comigo e participou integralmente da alegria de eu ter atingido um alvo tão desejado. Quando ela atravessou uma seríssima depressão em 1977, acompanhei-a por aquele vale escuro. Mais tarde, ela me disse que se eu não a encorajasse diariamente, falando constantemente que sabia que a situação melhoraria, ela teria sucumbido. Quando nossa filha mais velha começou a namorar, nós acompanhamos seu namoro, orientando-a e tentando não meter o bico no relacionamento dos dois pombinhos. Judite e eu já planejamos nosso futuro, discutindo sobre os planos e as atividades que teremos, sonhando em relação a alguns alvos que temos e que não podíamos concretizar, pois tínhamos a responsabilidade de criar e educar nossas filhas. Em suma, encaramos em nossa vida conjugal os interesses, os anseios, as expectativas, os sonhos, as derrotas, as tristezas, as alegrias e as vitórias de um como parte da vida do outro. Em oposto a isso, há o casal que vive a vida de casado individualmente. Ambos trabalham, têm suas carreiras, seus projetos, seus amigos, suas atividades separadamente. Vivem na mesma casa, comem a mesma refeição juntos, dormem na mesma cama, relacionam-se com os mesmos filhos, mas não aceitam um como extensão do outro. E o que é pior, às vezes competem entre si e até se tornam inimigos. Não estou afirmando que num casamento deve-se perder a individualidade e a personalidade, destruindo-se o próprio temperamento, mas que um necessita complementar o outro para que individualmente ambos possam ter seu potencial aproveitado ao máximo. Por conseguinte, ocorrerá a realização e a felicidade tão procuradas. Para que tudo se torne real, ainda deve ser ressaltada a dinâmica espiritual. No entanto, aguardei para explicar essa área no último capítulo deste livro. Na arte de permanecer casado, a autorrealização não pode ser a meta principal. O compromisso de continuar o casamento somente para salvar as aparências, sem ter o elo do amor a fortalecer realmente as promessas assumidas, é definitivamente uma maneira errada de encarar a vida em comum. Na arte de permanecer casado, é necessário viver-se a experiência de serem os dois uma só carne.